Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho uma convidada muito especial e ela fala diretamente com o meu coração. Estou emocionado aqui do lado dela porque isso fala da minha história. Talvez alguns de vocês não saibam, muitos de vocês não sabem, mas eu sou um duplo transplantado. Eu transplantei há exatamente 8 anos atrás minha medula, em decorrência de um câncer pouco conhecido, chamado mieloma múltiplo, que é um câncer do sangue. E depois de 3 anos eu transplantei o rim, então eu sou um duplo transplantado, que tem o privilégio de estar aqui nessa existência, vivo, feliz e saudável, e em partes graças à pessoa que está aqui do meu lado, porque ela representa uma entidade que ajuda justamente as pessoas que têm doenças relacionadas ao sangue, como o câncer. Então eu tenho o privilégio de ter aqui do meu lado a Dina Stigl, que tem o desafio de dar a sequência em algo que foi começado lindamente pela mãe dela, e ela vai explicar os motivos, as razões pela qual nasceu a Abrale. Mas Dina, querida, muito bom ter você aqui comigo hoje. Eu queria que primeiro você contasse um pouquinho de você. Você achou desde pequenininha, e eu sei que você vai à Abrale desde muito pequena, que você ia dar sequência a esse movimento? Porque eu sei que você tem uma trajetória anterior, você passou em algumas empresas. Então fala um pouquinho para quem ainda não te conhece, como é que foi esse começo, como é que foi nascer praticamente da Abrale, e se você em algum momento se viu sentada na cadeira, não essa, mas a cadeira da instituição que você senta. Fábio, obrigada pela super introdução. Estou muito emocionada e feliz de estar aqui, contente de estar com você. Sobre a minha história, é difícil essa pergunta que você fez, mas quando eu tinha 4 anos, a minha mãe fundou a Abrale. Então, assim, desde que eu me lembro como gente, eu tinha 2 irmãos e a Abrale. Então eu brinco que a Abrale era uma das filhas da minha mãe, e eu ia desde pequena na organização para ajudar como voluntária, enfim, eu nem sabia que era um trabalho voluntário que eu estava fazendo, mas eu ia nos eventos, eu ia depois da escola, eu ia para o escritório, às vezes esperar ela acabar de trabalhar. Então, assim, para mim esse cenário, do terceiro setor, ele nasce junto comigo, né. A minha mãe, ela tinha um lema que era sempre melhor ajudar do que precisar de ajuda. Então ela me criou e criou meus irmãos também com essa cabeça. Então a gente sempre estava buscando ajudar o próximo nos ambientes que a gente estava inserido. Desde pequena na escola, eu me envolvia com os trabalhos sociais, a gente ia em orfanatos ajudar as crianças, plantar árvore para o meio ambiente. Então, eu sempre fui muito engajada no terceiro setor. E aí, eu decidi fazer faculdade de marketing. Então, eu sou formada em publicidade e propaganda pela SPM. E logo que eu entrei na faculdade, eu já falei para minha mãe: eu quero trabalhar na Abrale, é meu sonho, eu quero continuar seu legado. E aí ela falou: tá bom, vem trabalhar na Abrale. Comecei na área de marketing, depois fui para captação de recursos, fiquei lá 2 anos e meio. E aí a minha mãe falou: você não pode falar que a Abrale é sua vida, que é isso que você quer fazer da vida e que é o seu propósito de vida, se você não conhece o resto, né? Ela tinha um pouco essa preocupação de eu viver nas sombras dela. Então, ela me expulsa da Abrale Muito bom. e falou assim: vai conhecer o mundo. E aí eu fui. Eu fui pro mercado financeiro, porque aí eu tava meio perdida, porque eu falei: putz, eu só pensei na Abrale até hoje, eu nem sei o que eu quero fazer. E aí acabou aparecendo uma vaga para ir trabalhar no Bradesco BBI, na parte de eventos, aí eu fui. E foi uma grande escola. Depois eu fui trabalhar numa startup do mercado financeiro também. E por último, no Banco Votorantim. E aí, meu último cargo foi de planejamento estratégico no Votorantim. E foi uma verdadeira escola, assim. Eu aprendi muito sobre gestão, sobre liderança, sobre processos, sobre como funciona uma empresa grande. E isso me permitiu ver que realmente era a Braille que eu queria. Realmente o mercado financeiro não tem nada a ver com o terceiro setor.
E aí, quando eu decidi que era a Brale mesmo que eu queria e que eu queria voltar para a Brale, falei, putz, preciso me capacitar um pouco melhor, fazer alguma coisa mais focada para o terceiro setor. E aí eu decidi me mudar para a Inglaterra, para Londres, para fazer um mestrado em administração pública com foco em impacto social. E aí eu fiquei lá quase um ano. E aí o curso era de 2 anos. E aí no meio do caminho eu falei, putz, eu tô pronta para voltar para a Brale. E a Brale também estava precisando de mim. Um detalhe importante, minha mãe ela acabou falecendo faz quase 2 anos. Então era o momento de eu voltar. E aí eu tomei essa decisão de voltar e aí hoje eu estou na Brale. 100% de esforço, onde houver 1% de chance, é o lema de vocês. O nosso agora, né? Porque eu faço parte disso também. Conta para quem não conhece, né? A história linda da Brale, como é que ela foi fundada, da doença da sua mãe e da importância que a Brale tem na minha vida e na vida de um monte de pessoas. Sim. Esse lema, ele é muito forte, né? E eu acho que foi o lema também que minha mãe levou a vida dela, com 100% de esforço, onde houvesse 1% de chance. Porque quando ela tinha 3 anos, ela foi diagnosticada com uma anemia rara no sangue, chamada talassemia major. E aí os médicos falaram para os meus avós, não se apega muito à sua filha, porque ela não vai passar dos 5 anos de idade. E aí meus avós ficaram super abalados, né? Imagina para os pais receberem essa notícia. E aí meu avô falou assim, tudo bem, vamos deixar para chorar no enterro. Até ela morrer, a gente vai fazer tudo que a gente pode para ela ter a melhor qualidade de vida. E quando ela morrer, a gente chora, né? Porque, enfim, é a vontade de Deus, mas a gente vai ficar com saudades da nossa filha. E aí meu avô nunca mediu esforços para dar oportunidades para minha mãe, para dar o melhor tratamento. Meus avós são gregos, então minha avó é filha de minha mãe é filha de gregos. E aí meus avós levaram ela para Grécia para fazer o tratamento lá, é uma doença do Mediterrâneo, então o tratamento lá é melhor. Depois levaram ela para Inglaterra também. Enfim, tudo que eles puderam proporcionar de melhor tratamento possível, acesso ao tratamento, eles fizeram pela minha mãe. E quando ela tinha 5 anos, falaram que ela ia morrer com 10. Quando ela tinha 10, falaram 15. Então, ela nunca teve mais de 5 anos de perspectiva de vida. Mas não é por causa disso que ela não deixou de sonhar. Então, ela sonhava, sim, em se casar, em ter filhos, em fazer uma faculdade. Ela se formou em administração, casou com meu pai, teve 3 filhos. Na época, não tinha nenhum paciente no Brasil que tinha filhos. Ela foi atrás de pacientes nos Estados Unidos que já tinham um filho. E aí ela foi descobrir como que era o processo, porque os médicos falaram para ela que ela não poderia ter filhos. E ela nunca aceitou não como resposta. E ela sempre foi muito empoderada do próprio tratamento. E aí, quando ela já tinha os 3 filhos, ligaram para ela um dia e falaram assim, olha, Merula, você vem aqui na Associação de Talassemia, que era a ONG da doença dela, chamava Abrasta, porque a gente quer fazer um comunicado importante. Então, vem aqui que vai ter uma reunião tal dia. Aí ela chegou lá, ela era uma das doadoras da organização, por isso que chamaram ela. E aí, quando ela chega, falam assim, a gente vai fechar a ONG. Porque a gente está devendo um valor significativo, a gente não consegue pagar as contas, então a gente vai fechar. E é isso, acabou. E aí minha mãe se revolta, fala assim, como que vai fechar? É tão importante, né? Graças a vocês que eu tive acesso a esses pacientes nos Estados Unidos, que eu conheci outros pacientes. Ela era uma das pessoas mais velhas no Brasil, mas outros pacientes que eram bem mais novos, era a primeira vez que eles viam, sabe? Outro paciente. Então, a minha mãe tinha uma importância muito grande na comunidade dos talassêmicos. E aí, ela fala assim, não, eu vou começar a vir aqui uma vez por semana para ajudar vocês. E aí, ela começa a ir. E aí, falaram assim, então, você vai ser a presidente, porque eu não quero mais. A pessoa que estava na presidência, ela sai, e aí entra minha mãe como presidente. E minha mãe, a primeira coisa que ela faz é começar a catalogar, assim, quantos pacientes tem no Brasil, quais são os centros de tratamento. E não tinha nenhuma informação.
né, nessa ONG. Então ela falou assim, vou falar com o ministro da Saúde, porque ele tem deve ter essas informações, né? E aí ela chega no ministério em Brasília, sem uma reunião marcada, sem nada, bate na porta lá do Serra e fala assim, eu vim fazer um convite muito especial para você. E aí ele fala, qual é o convite? Vamos mudar a história da talassemia no Brasil. E aí ele nem sabia o que era talassemia. Ele fala, tá bom, vamos. O que você precisa de mim? Ela falou assim, primeiro a lista de todos os hemocentros do Brasil, que eu vou ligar um por um para descobrir quem são os pacientes, quem são os médicos e reunir todo mundo numa conferência. E aí o ministro, ele faz uma primeira doação para a Brasta, que aí quita todas aquelas dívidas que a gente tinha. E aí minha mãe começa a fazer esse trabalho. E aí, em 2 anos, eles avançaram 20 anos de tratamento aqui no Brasil. Então, a talassemia hoje aqui é tratada igual ou melhor do que na Europa e nos Estados Unidos. Então, a gente tem acesso a todos os medicamentos de ponta, os profissionais foram capacitados para atender esses pacientes, só que é uma doença raríssima. Tem aproximadamente 1.000 pacientes no Brasil hoje, com talassemia major. Então, é um ambiente muito pequeno. E minha mãe era muito visionária. E o Serra viu isso nela. Viu esse poder e esse ativismo de transformar vidas mesmo. E aí ele faz um convite para ela. Fala assim, Merula, você fez tanta diferença na vida das pessoas com talassemia. Você não quer ampliar o seu trabalho e ajudar mais pessoas? E aí ela começa a pensar sobre isso. E os médicos que tratavam cânceres no sangue são os mesmos hematologistas que tratavam a doença dela. Então, ela já conhecia os médicos, ela já conhecia alguns pacientes, porque quando ela ia tomar transfusão de sangue, também tinham outros pacientes com linfoma, leucemia, mieloma múltiplo, enfim, todos os cânceres no sangue também estavam tratando lá. E ela falou assim, então tá. Vamos fundar a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia para a gente tratar os cânceres do sangue e mudar o acesso ao tratamento, né? Então, ela cria tudo isso muito como gratidão mesmo para a sociedade, sabe? Porque ela era uma pessoa muito privilegiada. Várias vezes ela tinha que tomar transfusão de sangue mais de uma vez por mês. E aí eu ia com ela tomar transfusão e ela falava assim, eu só tô viva porque eu trato no Einstein, porque esse aparelho só tem aqui, porque esse remédio só um grupo X de pacientes tem acesso. Então, a minha luta ela é contínua para que todos os pacientes tenham acesso ao melhor tratamento possível. Então, todo o trabalho da Abrale é baseado nisso. E aí, o 100% de esforço, onde houver 1% de chance, é isso. Porque tinha menos de 1% de chance da minha mãe viver mais de 5 anos. E ela viveu 56. Então, do mesmo jeito que ela transformou a própria história, ela fundou a Abrale para transformar a história de milhares de brasileiros que hoje são assistidos pelos nossos projetos. Que linda história. Emocionante. Qual o papel, como é que isso na prática chega para esses pacientes? Qual é o papel exato da Abrale em ajudar esses pacientes? Qual é o dia a dia da Abrale? A gente trabalha em 4 pilares. O primeiro é políticas públicas, então a gente faz um trabalho forte de advocacy, onde a gente garante que todos os remédios sejam incluídos na lista do SUS, que as leis estão sendo cumpridas. Então, por exemplo, tem uma lei dos 60 dias. Então, depois do diagnóstico, você tem 60 dias para começar o seu tratamento. Então, a gente faz um trabalho de fiscalização para ver se essa lei está sendo cumprida. O segundo pilar é pesquisa e dados. Então, a gente tem uma plataforma de dados onde a gente pega dados abertos, cruza todas essas informações junto com os dados do SUS, principalmente. E aí, a gente faz estudos de insights. Então, onde que estão sendo feitos os tratamentos, qual a quantidade de tratamentos que está sendo feito, quais são os remédios que estão sendo usados, qual é a taxa de mortalidade, e aí a gente leva esses dados quando a gente vai fazer advocacy também. Então, tudo que a gente fala é baseado em dados, e muitas vezes o próprio governo e os hospitais não têm acesso
essas informações. Então, às vezes, um hospital é o hospital que mais faz quimioterapias no estado. Ele não tem noção de que ele é o hospital que mais faz quimioterapia no estado. E aí, a gente passando essa informação para o hospital, ele pode pedir uma verba extra do SUS, por exemplo. Então, a gente tem esse trabalho muito forte em dados, e aí com os dados a gente faz um trabalho de advocacy. A gente tem o pilar de informação e educação, então tanto para a população em geral, para conscientizar sobre os cânceres hematológicos, falando um pouco dos sintomas, falando de como buscar um diagnóstico precoce, quanto para os pacientes, então esse empoderamento do paciente é muito importante. Muitas vezes o médico pode falar para você, não tem mais o que fazer, e às vezes tem o que fazer, então a gente passando essa informação também, a gente empodera os pacientes. E a gente tem a parte de educação para profissionais na área da saúde. Então a gente tem cursos online à distância, junto com o Hospital Albert Einstein, onde a gente fala sobre humanização no tratamento, sobre cuidados paliativos, e a gente distribui esses cursos também de forma gratuita em toda a rede do SUS. E não é só para médicos, é para enfermeiro, é para nutricionista, para psicólogo, então toda a rede multidisciplinar que cuida ali do paciente. E o último pilar é o mais importante, que é o apoio ao paciente. Então a gente oferece apoio para a jornada do paciente durante o tratamento. Tudo isso feito de forma gratuita. Então, o paciente, ele chega até a gente e fala, putz, acabei de ser diagnosticado, esses são os meus exames, enfim. Só para você ter uma ideia, no SUS, a média de tempo das consultas são 5 minutos. Então, assim, muitas vezes os pacientes, os médicos falam para os pacientes, sabe? Olha, você tem linfoma e tudo mais, volta aqui tal dia para começar a quimioterapia, mas fica tranquilo, você vai ser curado, liga para a Brale, que eles vão te explicar melhor. E aí o paciente chega pra gente, assim, meio desnorteado, né? Putz, eu tenho câncer, eu vou morrer, não vou morrer, o que que vai acontecer? Meu cabelo vai cair, não vai cair? Ou tá tendo algum efeito colateral e aí a próxima consulta com o médico dele é daqui 1 mês. Imagina você ficar enjoado por 1 mês, sem saber o que fazer, se você pode tomar um remédio, se você não pode tomar um remédio. Então a gente oferece consulta médica de segunda opinião, de forma gratuita, então eles também têm acesso aos nossos médicos que são voluntários. E aí dão toda essa assistência, acabam recomendando algum remédio para efeito colateral, por exemplo. A gente tem apoio psicológico, então psicólogas que atendem esses pacientes, porque o emocional é muito importante, né? Você acreditar e ter esperança que você vai ser curado faz muita diferença no tratamento. Que mais? Temos nutricionistas também à disposição dos pacientes. A gente faz visitas, a gente tem representante em 3 estados do Brasil, e aí elas visitam os centros de tratamento e conversam com esses pacientes também para mapear quais são as principais dificuldades, como que a Brale pode ajudar eles. Então é um pouco tudo isso que a gente faz. Você que está em casa, você não faz ideia a importância que tem para quem está sentado aqui, o que eles fazem. A quantidade de desinformação, de falta de conhecimento, de falta de acesso é brutal. Então, assim, posso falar enquanto paciente que foi fundamental no meu processo ter acesso a essas informações que às vezes são tão importantes quanto um medicamento que você tem lá na ponta. Quais são os maiores desafios da Brale? Nossa, são muitos. Hoje a gente atende em média 20% dos pacientes com cânceres hematológicos. Então, assim, ainda tem um universo muito grande de pacientes que não são atendidos diretamente por nós. Obviamente, quando a gente mexe em políticas públicas, educação, a gente acaba mudando o sistema, então todos os pacientes acabam sendo beneficiados, mas a gente gostaria de estar em todos os estados brasileiros visitando os hospitais. A gente gostaria de oferecer os nossos programas para mais centros de tratamento e que hoje isso não é possível por falta de verba. Então, a gente tem um orçamento anual até que relevante, mas a gente vive de doações.
Então, acho que o nosso maior desafio está na captação de recursos. Que é um belo desafio, né? Porque se a gente for pensar hoje no Brasil, a gente está falando aí de aproximadamente 800 mil ONGs, né? Que no final do dia estão brigando pelos mesmos recursos, pela mesma predisposição, seja de uma empresa, seja de uma pessoa fazer essa ajuda. E como é que a Brale faz, como é que é o processo dia a dia, entrando um pouco essa sua visão que você tem de marketing, quais as estratégias para conseguir eventualmente se diferenciar um pouco desse universo ultra concorrido? Difícil. Agora a gente está com uma estratégia nova, até spoiler, de marketing institucional. Então, eu acho que a Brale, ela precisa ser mais conhecida. A gente precisa divulgar mais o nosso trabalho e chegar em mais pessoas. A gente vende os nossos projetos também, então as empresas, elas podem apoiar um projeto específico, a gente conta um pouco do que a gente faz e aí as empresas acabam aportando nesse projeto específico. E a gente conta com uma rede muito grande de voluntários que nos ajudam nessa parte de captação. Então, os voluntários vão e fazem parte do nosso crowdfunding, e aí eles vão de porta em porta contando um pouquinho sobre a Brale e pedindo doações para os nossos projetos. O que a gente tem de novidade que você possa contar? Outra coisa difícil, outros spoilers. A Brale, ela cresceu muito, 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 muito. Hoje, uma grande parte dos nossos projetos foi ampliada para todos os cânceres. Então, a gente fala que a gente é Associação de Linfoma e Leucemia, mas hoje a gente ajuda todos os cânceres do sangue. Então, todos os projetos que eu comentei aqui, a gente ajuda mieloma múltiplo e os outros cânceres no sangue também. E metade dos nossos projetos hoje são para todos os cânceres. Então, por exemplo, um dos nossos projetos é em parceria com o Instituto Maurício de Souza, que chama o Projeto Dodói, que tem um objetivo de humanizar o tratamento oncológico infantil. Então, é um kit com a Turma da Mônica e um gibi que tem uma personagem que chama Maria, que ela tem câncer, e aí ela conta pros coleguinhas da Turma da Mônica por que o cabelo dela tá caindo, por que ela não vai na escola, por que ela tem que ficar internada, por que ela tem que tomar quimioterapia, tem que tomar injeção, né? E aí isso também. E aí a criança, ela lê essa história junto com os pais, e é um jeito de entender o que ela tá passando. E aí, por exemplo, uma criança de 3 anos tá fazendo quimioterapia, ela vai ter uma série de efeitos colaterais. Ela vai sentir dor, ela vai fazer o quê? Vai chorar. E aí você vai falar pra ela assim, o que tá doendo? E a criança, ela não vai ter o vocabulário pra falar, tô com calafrio, eu tô com formigamento, eu tô com muito calor, né? Então, tem cards do Cebolinha, com umas formiguinhas subindo na pele dele, ou com ele com muito frio, ou com ele sentindo uma pontada na barriga. Então, através desses cards também, ele ajuda na comunicação entre o profissional da área da saúde e a criança, porque aí a criança mostra e com base nisso faz alguma intervenção para aquele efeito colateral. Então, é uma forma de humanizar ali o tratamento, só que o centro que trata a criança com linfoma e leucemia é o mesmo centro que trata todos os cânceres. Então, é no mesmo lugar. E a gente não podia falar, vamos dar esse kit só para quem tem cânceres no sangue. Então, hoje a gente dá para todos os pacientes de câncer que estão ali naquela sala. E aí, como esse projeto, muitos dos outros nossos projetos começaram a expandir para todos os cânceres. Então, a Brale, ela tá numa expansão, em fase de expansão, então acho que essa é a maior novidade. Hoje, uma das minhas funções na Brale é o planejamento estratégico, então eu estou fazendo todo esse planejamento para a expansão. E aí eu acho que parte dessa expansão também é a campanha de marketing que a gente está
planejando aqui em conjunto. Tô super animada para lançar essa campanha, acho que você também. E super grata também ao seu trabalho como Imagina. nosso voluntário. Eu acho que ninguém melhor do que os próprios pacientes para contarem um pouco sobre a nossa história. Queria agradecer, de verdade. É, e vou chorar mesmo, tá, gente? Porque faz parte da minha vida. É um privilégio poder fazer parte dessa história e, de alguma forma, levar para as pessoas o que eu vivi na minha vida. Então, é como se para mim fosse o encerramento de um ciclo. Poder devolver aquilo que eu recebi durante mais de 8 anos da minha vida. Então, você que está vendo em casa, procure conhecer um pouco mais a realidade da Abrale, de quem passa pelas questões das doenças do sangue. E se você tiver aí, se tocar o teu coração, como a gente fala, considere ajudar a entidade. Você empresário, que tiver dentro da seu pipeline ali investimento em terceiro setor, em algumas entidades, também considere a Abrale, porque o trabalho que eles fazem é sensacional e está precisando de ajuda, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir e vem uma campanha boa aí, que aguardem. Tem aqui meu querido, que não está aparecendo na tela, Fernando Piscinini, da Rino, que é o maestro dessa história. Então, vocês vão nos ver aí em breve nas ruas do Brasil, de São Paulo. E é isso, Dina. Muitíssimo obrigado. E tenho certeza que sua mãe está muito feliz, porque ela deixou a obra bastante desenvolvida para tocar aquilo que ela construiu com tanto amor, e que o lema do 100% de esforço e para onde houver 1% de chance vai ser seguido para os próximos anos. Obrigada, Fábio, eu que agradeço. E é isso, queridos amigos. Obrigado e até semana que vem.